Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site. Olá! Estamos de volta para dar continuidade à leitura do nosso livro Libertação, pelo Espírito André Luiz, na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Nós encerramos, a vez passada, o capítulo 2, né? Onde o instrutor Gúbio nos esclareceu algumas colocações após a elucidação, né, do ministro Flacos. Foi um capítulo muito... Os dois capítulos, o primeiro e o segundo, foi de muito esclarecimento, né? Então, hoje nós vamos entrar no capítulo 3, que tem o título Entendimento. O cimbório está estrelado aos raios lirais da lua, espalhava em torno vibrações de beleza inexprimível, semeando esperança, alegria e consolo. Infortunado quanto aos objetivos que nos conduziriam à crosta, com escala por uma colônia purgatorial, de vasta expressão, vali-me da hora amena para aproveitar a convivência com o instrutor, tentando arrancar as observações que vinham sempre revestidas de preciosos ensinamentos. É admirável pensar, aventurei respeitosamente, que se formam verdadeiras expedições em nossa esfera para atender a simples casos de obsessão. Os homens encarnados, redarquiu o orientador, com certa vaguidade no olhar, qual se trouxesse a alma presa a imagens fugidias do pretérito, não suspeitam a extensão dos cuidados que despertam em nossos círculos de ação. Somos todos eles e nós corações imantados uns aos outros, na forja de benditas experiências, no romance evolutivo e redentor da humanidade. Cada espírito possui capítulo especial. Ternos e ríspidos laços de amor e ódio, simpatia e repulsão acorrentam-nos reciprocamente. As almas corporificadas na crosta guardam-se em passageiro sono, com enriquecimento temporário, quanto às atividades pregressas. Banhos no estige dos antigos, cujas águas lhes facultam durante certo tempo valiosa segurança para retorno à oportunidade de elevação. Todavia, enquanto se mergulha em ouvido benéfico, demoram-se por nossa vez em abençoada vigília. Os perigos que nos ameaçam, os entes amados de agora ou de épocas que o tempo consumiu, desde muito, não nos deixam impassíveis. Os homens não se acham sozinhos na estreita senda de provas salutares em que se confinam. A responsabilidade pelo aperfeiçoamento do mundo compete-nos a todos. Que todos somos irmãos, né? Filhos de um mesmo Criador. Então vejam a preocupação, né? Que esses espíritos amados, né? Têm com essa humanidade terrena. Conosco, né? Porque nós nunca estaremos sozinhos, né? Vamos prosseguir. Esclarecido com respeito à jovem senhora que nos cabia socorrer, aduzir reverente. A enferma, a cuja assistência fomos admitidos, está, por exemplo, em nosso passado espiritual? Sim, confirmou Gúbio, humilde, mas não fui designado para servir no caso de Margarida. A doente que nos compele a breve expedição do momento apenas porque houvesse sido minha filha em eras recuadas. Em cada problema de socorro é imprescindível considerar as várias partes em jogo. Em virtude do enigma de obsessão que nos propomos resolver, somos levados a buscar todas as personalidades que compõem um quadro de serviço. Perseguidores e perseguidos entrelaçam-se em cada processo de auxílio, em grande expressão numérica. Cada espírito é uma importante e extensa região da corrente humana.
Quanto mais crescemos em conhecimentos e aptidões, amor e autoridade, maior é o âmbito de nossas ligações na esfera geral. Almas existem que se veem sob o interesse de milhões de outras almas. Enquanto os movimentos da vida se estendem, harmoniosos sobre os ascendentes do bem, as dificuldades não chegam a surgir, contudo, quanto a perturbação se estabelece. Não é fácil desfazer obstáculos, porque em tais circunstâncias é indispensável procedamos com absoluta imparcialidade, dando a cada um quanto lhe caiba. O homem terrestre, maiormente nos dias tormentosos, costuma ver somente o seu lado, mas acima da justiça comum, propriamente considerada, outros tribunais mais altos funcionam. Em razão disso, todos os casos de desarmonia espiritual na Terra movem aqui extensa rede de servidores que passam a tratá-lo sem inclinações pessoais, em base do amor que Jesus exemplificou. E nessas ocasiões preparamo-nos a satisfazer todos os imperativos de trabalho salvacionista que a tarefa nos impõe ou proporcione dentro das atividades que lhes são conexas. Que maravilha, né? Olha só, é uma conexão, como diz aqui, né? É uma rede. Que coisa bem abençoada, né? Que Papai do Céu nos criou e junto, né, com essas criaturinhas amadas, esses espíritos um pouco mais evoluídos que nós, que tem maior entendimento, nos trazendo essa força, né? Vamos lá. A essa altura da instrutiva conversação, chegamos a gracioso templo. Nesse doce recanto, consagrado à materialização de entidade sublime, a luz suave da noite calma como se fazia mais bela. Como que se fazia mais bela. Deve ser lindo, né? As vibrações constantes das preces aí emitidas por vários séculos tinham criado em torno da edificação prodigiosa clima de encantamento. Melodia celeste derramava-se a surdina, e as flores delicadas do ádrio pareciam corresponder aos sons cristalinos, variando no brilho e na cor quase que imperceptivelmente. Eu trazia o coração opresso, como se a felicidade das últimas horas em que ouvira tão confortadoras e tão graves reflexões atinentes à extensão do mundo e da vida, me aproximasse à insignificância pessoal da grandeza divina. E lágrimas tranquilas inundaram-me o rosto. O instrutor tornou-nos à frente e juntos penetramos o jardim que circundava o aprazível santuário. Alguns irmãos adiantaram-se acolhedores. Um deles, o instrutor Gama, que se encarregava de serviço da casa, abraçou-nos e disse com bondade: chegam no momento preciso. Os doadores de fluidos sublimados encontram-se a postos e a outra comissão já veio. Entram sem detança. Soube de imediato que outro grupo constituído, aliás por duas irmãs, ali se achava com o objetivo de receber instruções de serviço para esferas mais baixas. Cariciosa claridade azul brilhante banhava o largo recinto, adornado de flores níveas, semelhante aos lírios que conhecemos na terra. Não houve tempo para conversações prévias. Em seguida às saudações ligeiras e cordiais, foi composto o conjunto de oração. Os doadores de energia radiante, médios de materialização em nosso plano, se alinhavam, não longe, em número de 20. Comovedora partidura soou, argentina e leve, em aposento próximo, predispondo-nos à meditação de ordem superior. Vejam só, meus amados, que preparo para uma tarefa. Como é profundo, né? E esse exemplo nós temos que trazer para nós, quando nos preparamos para os trabalhos espirituais, né? Como a gente tem que estar conectado com essa corrente, né? Desses espíritos que trabalham para reforçar essa corrente, né? Que lindo
Que linda lição está sendo trazida para nós, né? Através desse trabalho deles, né? Como ouvidora, partitura soou argentina e leve em aposento próximo, predispondo-nos à meditação de ordem superior. Li 2 vezes, né? E logo após a prece, formosa e espontânea, pronunciada pelo responsável mais altamente categorizado na instituição, eis que a tribuna doméstica se ilumina. Embranquiçada nuvem de substância leitoso brilhante, adensa-se em derredor e pouco a pouco desse bloco de neve translúcida emerge a figura viva e respeitável de veneranda mulher. Indizível serenidade caracteriza-lhe o olhar simpático e o porte de Madonna antiga, repentinamente trazida à nossa frente. Cumprimenta-nos com um gesto de bênção, como que nos endereçando a todos os raios de luz esmeraldina que, em forma de auréola, lhe exornam a cabeça. As 2 moças que formavam a comissão de serviço, estranha nossa, avançaram com lágrimas discretas e arrojaram-se genuflexas. Mãe querida, clamou uma delas, com tal inflexão de voz que nos cortava as fibras mais íntimas. Ajuda-me a falar-te. A saudade longamente reprimida é um fogo que consome o coração. Auxilia-me. Não me deixes perder esse doce e divino minuto. Que coisa sublime, lindo, né? Apesar dos soluços de emoção que lhes vibravam no peito, continuou. Abençoa-nos para a grande jornada. Há muito tempo aguardamos essa hora breve de reencontro contigo. Perdoa-nos, mãezinha, se insistimos tanto na rogativa. Contudo, tua proteção amorosa, como vencer nos turbilhões do abismo? Desejando talvez justificar-se ante os olhos maternos, acrescentava em pranto, de conformidade com as tuas amadas recomendações, além de nossas tarefas habituais na zona de serviço em que tua bondade nos situou, temos velado pelo paizinho, mergulhado nas sombras. Todavia, há 6 anos buscamos em balde. Escapa-nos a influência renovadora e se compraz na companhia de entidades que por onde passam vampirizam as criaturas. Não nos recebe atuação carinhosa, senão em forma de pensamento vago, de que se desvencilha facilmente, e se multiplicamos providência salvacionista, procede como louco. Gesticula a esmo, colérico e irritado, grita blasfêmias e solicita o concurso de seres viciados, a cujas radiações escuras se entrelaçam. Repelindo-nos as sugestões e a presença, prefere o contato de entidades ignorantes e infelizes, detestando-nos a ternura. Nesse ponto, crise mais intensa de emotividade impeliu-lhe a continuar. A nobre senhora, que descera da tribuna erguendo as filhas e acolhendo-as nos braços, exclamou com acento consolador na voz, sem lágrimas, não obstante a visível melancolia: filhas amadas, o sol combate a treva todos os dias. Batalhemos contra o mal incessantemente, até a vitória. Não se suponha sozinha no conflito doloroso. Desculpemos o papai infinitamente e colaboremos por restituí-lo à terra firme da luz. Se o Cristo trabalha por nós desde o princípio dos séculos, sem que lhe possamos compreender a amplitude dos sacrifícios, que dizer das nossas obrigações de amparo e tolerância uns para com os outros? Cláudio se fez para sempre credor da nossa estima e gratidão, apesar do pavoroso crime oculto que nolo arrebatou às profundezas. Envenenou um parente para conseguir a riqueza material que nos ofereceu educação e conforto na esfera carnal. Por extrema dedicação a nós 3, não hesitou diante da tentação que o constrangeu a infernal compromisso. Dono de afeição inquieta,
não soube esperar a bênção do tempo e lançou mão de inconfessável processo para localizarmos em um oásis de superioridade mentirosa. Para que ele nos sentisse garantidas e felizes, viveu durante 40 anos consecutivos, entre o remorso e o sofrimento, psiquicamente sintonizado com os espíritos maliciosos e vingativos das sombras, mas na realidade, sobre as aflições dele, nos foi possível atravessar a abençoada existência de progresso e conforto, numa casa ditosa e farta, sem sabermos que em nossos alicerces espirituais vivia um ato escuro de assassínio e violência. Que história, né? A essa altura, a entidade materializada chorou comovedoramente. Abraçada as três, num quadro emocionante e mudo, a mãezinha encontrou recursos a fim de prosseguir. Tornaremos, contudo, no campo de luta regeneradora e benfazeja, que vale para nós a paisagem celestial sem a libertação daqueles que amamos? O coração amoroso atormentado abdicará do ingresso numa estrela para persistir ao lado de um ente querido, um duelo com as serpentes de um encharco? Poderíamos gozar, porventura, o espetáculo augusto das esferas resplandecentes, ouvindo-lhes a harmonia indefinível, numa situação de destaques adquirida à custa daqueles que gemeu e desfalecem nas trevas? Abandonar quem nos serviu de degrau em plena ascensão divina e das mais horrendas formas de ingratidão? O Senhor não pôde abençoar uma aventura colhida ao preço de angústias para aquele que nós deram. Estou convencida de que há mais grandeza no anjo que desce ao inferno para salvar os filhos de Deus, transviados e sofredores, do que no mensageiro espiritual que dá pressa em comparecer ante o trono do Eterno para louvá-lo com esquecimento dos próprios benfeitores. Que coisa linda, né? A grandeza desse espírito. Que bonita tarefa que ela vai envolver as filhas, né? A venerável matrona enxugou o pranto copioso e prosseguiu. Ouvidemos, pois, minhas filhas, o que hoje somos, para socorrer o que, com o propósito de nos servirem, resvalarem a despenhadeiro sinistro e tormentoso. Saudemos nossas dívidas secretas com abnegação e devotamento. Mais tarde, receberei Antônio, o sobrinho envenenado, em meus braços maternos, reaproximando-o de Cláudio, através da cordialidade e do respeito vivido em comum. Ensinar-lhe-ei com alegre ternura a pronunciar o nome de Deus e a desfazer as pesadas nuvens de revolta que lhe empanam a vida íntima, a fim de incliná-lo à compreensão e à piedade, com mais eficiência. Comprometi-me a acolher também no tabernáculo materno as 6 criaturas desviadas do bem, às quais se apegou desvairado nas regiões inferiores, em face da culpa de quem nos foi desvelado amigo. Meu afeto reinará dificilmente num lar repleto de corações menos afim, com o meu, onde Jesus me ensinará a soletrar venturosa a doce lição do sacrifício silencioso. Muitas vezes lidarei com a discórdia e a tentação. Todavia, não podemos acreditar na infelicidade de improviso. Conquistaremos em cooperação abençoada aquela paz que Cláudio sonhou para nós e que ele próprio não desfrutou. Para que eu parta, porém, no rumo da reencarnação, é necessário que o papai renasça primeiro. Sem esse marco inicial, não posso atacar o nosso processo redentor em nova fase. Ajudemo-nos, assim, reciprocamente, enquanto procuro transformar Antônio, reajustando-lhes as fibras afetivas. Incline ambas o espírito paterno, a esperança e a meditação reconstrutiva. E aqui nós encerramos a primeira parte. Que bela tarefa esse espírito amado vai fazer na Terra, né? Unir esses espíritos
uma nova reencarnação, o esposo trazendo eles novamente para ver, né, essa relação de afetividade e o perdão, né? Que o perdão está acima de tudo. Então, muito bem, meus amados, encerramos agora essa parte. Agradeço mais uma vez, né, por estarem acompanhando os nossos trabalhos. Vamos continuar divulgando, né, apreciando as tarefas do nosso canal. E que esse Deus amoroso cada vez mais nos ensine, né, por que estamos reencarnados, né, e qual é a nossa missão verdadeira aqui na Terra. Que Ele continue nos abençoando. Até a próxima. Que assim seja. Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site.